pros dois agora, tá? Os escritos de Ellen White são confiáveis? Responde você que você vai gostar de responder. Os adventistas, eu tava falando com o João vindo pra cá, Ellen White, ela funciona como um grande abacaxi dentro da igreja adventista. Eles não sabem como descascar isso aí. Tá? Ela é um problema muito grande. Porque quando você analisa os escritos de Ellen White, ele está recheado de grandes contradições, de muitas imprecisões históricas, muitas imprecisões teológicas e também muitas heresias. Você já citou uma aí, que é o juiz investigativo. Alguns livros ela fala uma coisa, em outros livros ela fala outra, se contradizendo. Nós temos um problema também, os adventistas têm um problema também com a questão dos plágios. Já é provado por A mais B que ela plagiou outros escritores. Aquilo que ela fala que é do Senhor, porque, eu não sei se vocês sabem, para um adventista, os escritos de Ellen White não é meramente um escrito como, por exemplo, o Calvino escreveu, Lutero escreveu, Wesley escreveu. Tá? Não está nesse nível quase canônico de educação teológica. Quase não, é canônico. Não. É a mesma inspiração que os escritores bíblicos tiveram, Ellen White teve ao escrever seus livros. Ou seja, é praticamente perfeito. Não erra. Então, quando você vai estudar os livros de Ellen White, você acha um monte de heresias, um monte de imprecisões, não só imprecisões, mas erros mesmo. Então, eles não são confiáveis, nem do ponto de vista teológico e nem mesmo do ponto de vista histórico. Tem enormes erros de história. Isso aí os próprios adventistas já provaram. Antes de 1980, mais ou menos, tinha algumas vozes dissonantes no adventismo já mostrando esses erros. Houve uma convenção em 1919, onde eles trouxeram todas essas questões à baila. Só que os líderes abafaram e ficou por isso mesmo. Depois, na década de 80, teve um pastor adventista, me esqueci o nome dele, o pastor João Flávio, até que escreveu o White Lee lá, o Mentira Branca, Walter Rea. Ele fez uma profunda investigação nos livros de Ellen White e mostrou tudo isso que nós estamos falando aqui, provou realmente que Ellen White, ela não só plagiou, mas ela plagiou até errado, dos erros desses próprios escritores. Mas ela, pelo visto, ela não escrevia, né? Tinha alguém que escrevia pra ela, né? Ela tinha secretárias. Isso, tinha secretárias. Ela escrevia, mas ela era muito ruim. Como ela era semi-analfabeta, ela não tinha muita habilidade em escrever. Então, existiam secretárias. E essas secretárias, elas modificavam os escritos, entre aspas, inspirados dela. Então, houve muita modificação. Dos originais de Ellen White, dos seus primeiros livros ali, até hoje, modificou-se muito. Eu fiz um vídeo recentemente sobre racismo, acho que é uma Mensagens Escolhidas 9 ou 6, onde que ela é mais ou menos assim. O texto diz assim, a descoberta não é minha, tá? De um ex-adventista que é professor de inglês. Então ele leu os livros da Ellen White só em inglês. E quando eles traduziram, a casa publicadora traduziu para o português, eles escreveram assim, que no Sul, que o racismo era mais forte nos Estados Unidos, não deveria ter líderes negros. Essa era a tradução original. Aí na hora que eles verteram para o português, eles colocaram assim, não deveria ter líderes brancos. Então ela fez o racismo ao inverso. Tá entendendo? Então eu questionei isso. Aí você vai no original lá, você vê que realmente ela proíbe que a liderança do Sul tenha algum negro na liderança por causa dessa questão do racismo. Isso vale até hoje ou não? Então, esse é o grande problema. Ela é inerrante. Não, porque se os escritos são antigos, mas ainda vale para os dias de hoje, por que vai revogar essa ideia? Pois é. Porque parece assim, opa, o que ela falou aqui, ok, mas o que ela falou aqui não dá certo. Porque se eles creem que os escritos de Ellen White são inspirados, então por que tem que decidir o que vai... Esse é o grande problema, Caio. Se a igreja adventista tivesse em Ellen White, tipo um Lutero, como é o Lutero para os luteranos, fosse Ellen White para os adventistas, estava tudo certo. Porque eles poderiam achar o que é producente para hoje e aplicar na vida da igreja e achar o que não é legal, o que discorda dela e tocar a vida. Mas eles não podem fazer isso porque eles colocaram no mesmo nível das escrituras sagradas. E eles dizem com todas as letras, negamos que o nível de inspiração de L.G. White seja inferior aos dos escritores bíblicos. Isso é doutrina da igreja. Tem um capítulo no Nisto Cremos que só trata do espírito de profecia.
Você tá entendendo? Uhum. Então é inegociável para eles isso. E para nós é inaceitável. É uma característica de seitas também, essa canonização velada dos escritos dos seus profetas. Esse fenômeno se restringe aos adventistas apenas. Nós temos isso no espiritismo kardecista. O livro A Gênesis, capítulo 6 de Kardec, onde ele fala que a lua era habitada porque eles haviam recebido um espírito de Galileu, né, do cientista, e o cientista foi revelando para o médium como que se formou o universo. Então, se você gastar alguns tempos da sua vida lendo aqueles livros, você vai perceber que é um monte de baboseira. Uhum. A maioria é restrita às descobertas científicas da época. Não tem nada de revelação de espírito. É o que a ciência já conhecia na época. E nós sabemos que a ciência evoluiu e substituiu muitas descobertas. Só que os erros ainda estão lá. Mas eles consideram, mesmo assim, você não pode mexer nos livros de Kardec. Por quê? Porque há uma canonização velada. Os livros de Mórmon, da mesma maneira. Joseph Smith também falou que a raça negra é uma raça amaldiçoada por Deus. Que um negro não poderia alcançar o sacerdócio dentro da igreja Mórmon. Isso acabou, hoje foi abolido isso, mas ainda está lá. Por que está lá? Porque eles acreditam que aquilo ainda é inspirado. Como o casamento polígamo, por exemplo. Exatamente. Tem por outras isso tem doutrinas. muitas seitas mormons, por exemplo, que pratica a poligamia. Porque tá lá. Então, esse mesmo problema que tem no mormonismo, você tem nas demais seitas. Entre as seitas, o adventismo. Falando aí sobre adventismo, quanto ao sábado, que eu acho que a igreja, que eles falam, a igreja é remanescente porque guardam o sábado. A ideia deles é isso.